A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a poderosa palavra de Deus. Palavra que tem poder para fazer grandes coisas dentro de nós. A palavra que fortalece a nossa fé e nos faz crescer no conhecimento de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre um tema muito interessante. Qual é a sua herança? Eu queria compartilhar com você a segunda carta de Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos compartilhar? Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que transborde a minha alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e também em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também esta fé habita em ti. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre esse tema. Qual é a sua herança? O que você tem herdado da sua família? Tem algo muito interessante que Paulo fala nesse texto. Na realidade, Timóteo está começando o seu ministério. E Paulo é como se fosse o pai da fé de Timóteo. A mandar essa carta, ele quer sinalizar algo muito forte que está na vida de Timóteo, que é a fé não fingida. Mas só que Paulo faz um comentário muito interessante. Essa fé de Timóteo é uma herança que ele recebeu da sua avó e da sua mãe. Lóide, avó, e Eunice, a sua mãe. E aí a minha pergunta é: o que é que você tem herdado da sua família? Muitas vezes, ao olharmos para as nossas vidas, nós percebemos que parecemos com maninha, parecemos com painho, somos igual a nossa avó, o nosso tio. E eu queria compartilhar com você se você tem deixado o que é bom você herdar. Porque tem coisas, tem heranças que não são boas. Por exemplo, orgulho. Orgulho não é uma herança boa. E vejo muitas pessoas dizendo: eu sou orgulhosa igual a painho. Ah, eu sou vaidosa igual a minha mãe. Ah, eu não levo desaforo para casa igual a minha avó. Que tipo de herança você tem herdado? Nós queremos compartilhar hoje que a melhor herança é aquela que glorifica ao Senhor. Observe bem a herança de Timóteo, uma fé não fingida. Certamente, algo muito forte a sua avó Lóide e sua mãe Eunice liberou sobre a vida desse jovem. Na realidade, se você for lá no capítulo 4 dessa mesma carta, o texto vai dizer que desde a infância, Timóteo é criado dentro da palavra de Deus. A herança que recebemos sinaliza muito o tipo de criação que nós temos. Por exemplo, o orgulho, a amargura, a depressão, uma tristeza sem motivo. Às vezes é herança que nós recebemos da nossa família. Precisamos saber administrar aquilo que nós recebemos, porque eu quero te dizer algo. Quando Jesus entra em uma história, ele faz toda a diferença. Jesus, ele pode desfazer toda herança que não provém da parte de Deus. Às vezes não é somente herança, mas é uma forma de ser criado. Você sabia que a forma que você foi criado pode também gerar uma herança? A criação traz um peso muito grande para nós. Eu conheço pessoas que começam as coisas e não terminam. Eu conheço pessoas que desistem muito fácil das coisas. Conheço outras que têm dificuldade na vida financeira e pode ser uma herança herdada. Você olhando a história da família, você pode ver algumas heranças que estão hoje dentro da sua realidade de vida. E nem sempre é maldição espiritual.
Na realidade, nós precisamos entender que certas coisas nós precisamos dar prioridade. Eu vejo aqui Timóteo, ele deu prioridade à herança que ele recebeu da avó e da sua mãe Eunice. Porque você olhando a história de Timóteo, a fé de Timóteo fez toda uma diferença. Ainda jovem, ele se posicionou como homem de Deus. Foi desafiado pelo seu discipulador Paulo a ter uma fé não fingida. E aí foi muito fácil para ele desenvolver o seu chamado nesse sentido, porque ele já tinha essa herança de fé. E a minha pergunta é, minha irmã, meu irmão, o que você tem deixado desenvolver na sua vida que você sabe que não vai ter um futuro bom? Não está na hora de a gente mudar nossas atitudes? Se conhecemos a verdade, a Bíblia diz que ela nos liberta. E se você olhando hoje para a sua história e ver coisas que ainda estão se prolongando, que a sua mãe no passado praticava isso e hoje você se vê igual à sua mãe. Você olhando para a vida do seu pai, você vê hoje fazendo as mesmas coisas. Eu quero te dizer nesse dia, está na hora de mudar. Está na hora de perceber qual é a herança boa e qual é a herança ruim. Assim também, precisamos perceber as boas coisas que herdamos. Por exemplo, Timóteo, quando ele diz da fé, ele herdou algo maravilhoso. E você precisa fortalecer isso. Se você observar no versículo 7 dessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, vai dizer assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos consolidar aquilo que nós herdamos da parte de Deus em nossas vidas. Por exemplo, a fé, firme fundamento, certeza, convicção, algo que nos encoraja, algo que nos fortalece. É muito melhor enfrentar as dificuldades desta vida com a fé. Na realidade, a fé, ainda que seja pequena, ela consegue remover montanhas. Você sabia que tem coisas na sua vida que ainda não foi removida porque você às vezes vacila na fé? E quero te dizer algo, todos nós recebemos uma medida de fé. Romanos 12, versículo 3 diz isso, que a todos, sem acepção, todos receberam uma medida de fé. E esta fé de Timóteo é uma fé muito diferente, uma fé não fingida. Não é somente dizer que tem, mas é ter. Sinalizar com a sua vida, sinalizar com a sua história essa herança. Neste dia, eu quero que você pare para refletir e comece a buscar a herança que está sobre a sua vida, que vai glorificar o nome do Senhor, que vai fortalecer seu chamado, que vai fortalecer a sua vida, que vai fazer as coisas acontecerem. Mas também, se você observar que tem coisas que você está repetindo da sua mãe, do seu pai, vamos mudar. Vamos começar a buscar ao Senhor de forma forte e intensa. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo não nos deixa enganados. Se você quer mudança, clame ao Espírito de Deus. Ele vai te convencer, ele vai te revelar e ele vai te ensinar. E como fazer isso, pastora? Você pode estar aí perguntando. Só uma forma: orando, buscando a Deus de todo o seu coração e lendo a palavra. A palavra de Deus, ela quebra as cadeias. O conhecimento da palavra traz a libertação. E se é uma herança que você percebe, se é uma criação que você percebe, que tem trago coisas terríveis para a sua vida, conheça a palavra de Deus. Busque em oração. Deus é o Deus que muda a história. Ainda que você olhando para a sua história fique triste, não veja uma forma de mudança, eu quero te dizer que Deus tem poder para mudar a história. Davi era um prostituto, Davi era um adúltero e se foi transformado em um homem segundo o coração de Deus. Paulo era um religioso, um homem que estava diante de morte de pessoas que buscavam a Jesus. E Paulo, que até então era Saulo, se transformou em um homem maravilhoso, um grande pregador da palavra, um grande anunciador. As suas cartas hoje fazem coisas tremendas no nosso meio. Meu irmão, minha irmã, Deus pode mudar a sua história, mas olhe para a sua herança.
Veja o que você herdou, para que haja a transformação na tua vida. Que Deus te abençoe com essa palavra e ao observar a sua herança, você possa glorificar a Deus com as suas atitudes e aquilo que você vê que não pode mais continuar na sua vida, mude, porque Deus está diante de você para te abençoar. Um abraço da pastora Anice. Fique com Deus.